Saudamos a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. Nos diz assim a palavra de Deus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: Não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até a borda. Então lhes disse: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. Eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo, e disse-lhe todos: Põe primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia, e assim revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, essa reflexão ela vai ser basicamente uma observação de 3 pontos importantes que a gente vai encontrar nesse versículo. Esse texto bíblico aqui, ele nos fala do momento em que o Senhor Jesus Cristo e sua família são convidados para participar de um casamento. E o texto sagrado nos fala que o vinho que ia ser servido no casamento, que estava sendo servido, tinha acabado. E é interessante que quando a gente faz um estudo a respeito da simbologia e da mensagem passada por meio do vinho, nós vamos ver basicamente 2 coisas. A gente vai lá no Salmo 104:15 e alguns outros textos bíblicos, a gente vai ver que no Velho Testamento o vinho é um símbolo da alegria. Vamos lá, Salmo 104, versículo 15. Salmo 104, versículo 15, a simbologia do vinho no Velho Testamento. Salmo 104, versículo 15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o seu coração. Olha aqui, o vinho que alegra o coração do homem. Esse texto bíblico e outros vão ser utilizados para afirmar que o vinho no Velho Testamento ele simbolizava a alegria. Então é interessante a gente trazendo aqui de algo espiritual para a nossa vida, que o vinho ele era um símbolo da alegria. Aí você já parou para pensar? Uma festividade onde não há alegria, né? Então existe a probabilidade, sim, de você fazer parte de uma cerimônia, de um ambiente, de uma determinada festividade que aponta até para de algo que você conquista em sua vida, como foi o caso aqui deste casamento. Você conquista algo, você faz parte de uma festividade, de um acontecimento em que não existe mais a alegria. E existe essa probabilidade? Existe sim. Quando, por exemplo, a gente vai para o Salmo 51, o salmista Davi vai fazer um pedido a Deus. No Salmo 51, que narra um momento em que o rei Davi ele tinha acabado de cometer aquele pecado com a pessoa de Batseba, quando ele diz assim: Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Então existe sim a probabilidade de você participar de um evento, de uma festividade, onde a alegria ela já não está mais presente. Isso pode ser até no que é concernente à nossa vida. Você pode ser bem sucedido em alguma área da tua vida e a alegria já não está mais presente, né? Outra coisa interessante é que neste casamento o Senhor Jesus Cristo ele foi chamado. Então, se ele foi chamado, a gente entende que ali ele foi honrado, né? Então, para que você venha ser convidado para um ambiente, para um determinado local, é sinal de que o teu nome foi lembrado. E é interessante quando a gente faz um paralelo entre esse acontecimento e algo que vai acontecer no livro do Apocalipse. É interessante que a gente vai encontrar aqui uma coisa, é algo antagônico, é uma coisa que se opõe à outra. No capítulo 3 do livro do Apocalipse, capítulo 3, e no versículo 20, Jesus vai dizer assim, para a igreja de Laodiceia: Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele e cearei ele comigo. Nesta igreja aqui, Jesus ele tinha sido esquecido. E a maior prova disso é que ele estava do lado de fora. Né, irmão? E hoje, irmão, quando é que qual é a maneira que nós temos de identificar quando o Senhor Jesus Cristo, ele já não é mais convidado, ele já não é mais lembrado em uma determinada festividade, ambiente ou culto? É quando as pessoas já não fazem mais de Jesus o centro do culto, né? O centro do culto já não é mais Jesus. É um culto às posses materiais, é um culto à prosperidade. Jesus ele foi colocado de lado, o nome dele já não é mais lembrado. E quando é lembrado, ele é lembrado como aquele servo que é chamado apenas para fazer a vontade do ser humano. Senhor, nos dá isso, nos dá aquilo outro. Jesus já não é mais cultuado, não. Ele é visto apenas... E quando ele é lembrado apenas como um servo. Como um tipo de Papai Noel, que vem apenas para entregar o presente das suas crianças na época de Natal. A verdade é bem essa mesmo. Né? Então, a maneira da gente identificar que Jesus ele já não é mais lembrado e honrado em um determinado ambiente, local, ou em uma determinada época de nossa vida, é quando ele já não é mais o centro do culto. O nome dele já não é mais lembrado. Nós lembramos de várias outras pessoas. Lembramos de nome de outras pessoas. Né? Mas já não lembramos mais do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele já não é mais lembrado, ele já não é mais o convidado de honra. E outra coisa que eu queria te chamar a atenção aqui, ó, é para uma coisa que Maria fala. Olha o que é que Maria fala quando o vinho acaba. Evangelho de João, capítulo 2, olha como é legal. Isso aqui, ó. E é o versículo 5. E a sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Maria aqui reconhecendo que em Jesus havia uma autoridade. Fazei tudo quanto ele vos disser. Maria aqui reconhecendo que havia uma autoridade em Jesus. E ela diz, fazei tudo quanto ele vos disser. Não é o que eu digo. Não é o que os discípulos dizem. Não é o que as autoridades da igreja dizem, mas é o que Jesus falou. Aí alguém diz, irmão Messias, mas a Bíblia diz que após a morte, a ressurreição e a assunção de Jesus Cristo aos céus, Jesus entregou uma autoridade à igreja, a Pedro. E até a própria Bíblia vai dar a entender que eles eram as colunas da igreja. É verdade. Jesus passou uma autoridade aos seus discípulos. E a sua palavra ali, elas tinham autoridade. Mas a gente tem que entender que os discípulos, eles pregaram em cima de algo que Jesus já tinha pregado. Eles deram apenas continuidade àquilo que Jesus falou. Os discípulos não vieram para trazer algo de novo. Olha aqui, no Evangelho de Mateus, o que é que Jesus diz no capítulo 28, olha como é interessante. Jesus, antes de ser assunto aos céus após a sua ressurreição, ó, portanto, 28 e 19, portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus passou sim uma autoridade para os discípulos, mas foi para transmitirem aquilo que ele já tinha falado. Olha o que é que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 1, o versículo 8 e o 9. Carta de Paulo aos Gálatas, no versículo 1, do 8 ao 9. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Em outras versões, seja anátema. Olha aí. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que nós já anunciamos, seja amaldiçoado. Assim nós já vos lhe dissemos. Agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. O que é que Paulo disse? Se alguém vier trazer outro evangelho que não foi o que Jesus Cristo ensinou, pode ser até um de nós, dos apóstolos, uma nova revelação, algo que não condiga, não combine com o que Jesus falou, seja maldito. Olha aí, para você ver a importância. Maria reconhecendo que havia autoridade nas palavras de Jesus. Então que fica aqui essa palavra de reflexão para mim e para a tua vida. Rogando ao Senhor nosso Deus, que Ele continue a derramar as suas bênçãos sobre a minha e a tua vida. Amém.